Olá, estamos aqui para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula. Aula 28, objeto de conhecimento, hereditariedade, detalhamento, leis de Mendel, segregação dos fatores e segregação independente, probabilidade aplicada à genética, mutações genéticas e doenças relacionadas ao sexo. E vamos à nossa aula. Nós estamos ao lado de uma figura que ela é muito representativa, né? Que é Gregor Mendel. E ele está aqui, nós estamos localizados no jardim do mosteiro, onde Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, ele conduziu os experimentos que ocorreram entre os anos de 1856 e 1863. Ou seja, Gregor Mendel, ele realizou esses experimentos ao longo aí de 7, 8 anos. Então, os seus achados, ele não obteve de uma hora para outra. Foram fruto de uma observação cuidadosa e detalhada. Com que? Através da observação de ervilhas da espécie Pisum sativum. E ele buscou, ele estudou as ervilhas buscando entender como as características hereditárias eram passadas de pais para os filhos. A escolha do seu objeto de estudo, por ser as ervilhas, ela foi estratégica, pois elas possuem características facilmente observáveis e contrastantes, ou seja, não havia uma característica intermediária. As ervilhas, elas apresentavam, por exemplo, a cor e forma das sementes opostas, digamos assim. Uma era de coloração amarela, outra de coloração verde. Por sua vez, as flores, uma era de coloração púrpura, outra de coloração branca. E essas características contrastantes permitiam, então, que ele analisasse a forma com que elas eram passadas ao longo das gerações. Os trabalhos de Mendel com as ervilhas o levaram a descrever as famosas leis de Mendel, e isso em uma época em que pouco se sabia sobre como a informação genética era transmitida de uma geração a outra. Então, não se tinham conhecimentos sobre DNA, por exemplo, menos ainda sobre genes, ou como que se eles eram responsáveis por transmitir as características hereditárias. Então, Mendel, através dos seus estudos, ele conseguiu elaborar essas leis que nos diziam como as características eram passadas de uma geração a outra. Isto é, aquilo que faz com que sejamos parecidos com os nossos pais e também que cada espécie, ao se reproduzir, sempre produza seres daquela mesma espécie. Então, isso são alguns dos conhecimentos que nós obtivemos, agora, os conhecimentos acerca do Gregor Mendel, quem foi ele, e dos seus estudos com as ervilhas Pisum sativum. Então, nesses estudos, Mendel, ele analisou quais características que permitiram que ele elaborasse as famosas leis de Mendel. As características estudadas por ele são 7, e são relacionadas, então, com a forma da semente, onde essa semente ela poderia apresentar a característica lisa ou poderia ser ondulada. Com relação à cor dessa semente, ela poderia apresentar uma coloração amarela ou uma coloração verde. Com relação à cor da flor, essas ervilhas elas poderiam apresentar uma flor de cor púrpura, ou seja, roxa, ou uma flor de cor branca, por sua vez. Já com relação à forma da vagem, essas plantas de ervilhas poderiam então apresentar uma forma de vagem do tipo inflada ou uma forma de vagem que seria constrita, que significa murcha, digamos assim. Já com relação à cor dessa vagem, ela poderia apresentar uma coloração verde ou uma coloração do tipo amarela.
Já com relação à posição da flor nessas ervilhas, as flores elas poderiam se apresentar em uma posição axial. O que quer dizer? Que as flores elas cresceriam ao lado nas plantas. Então, isso é o que significa uma flor axial. Ou elas poderiam, essas flores, crescer na extremidade dos ramos. Observem como essas flores, elas estão aqui localizadas na extremidade dessas plantas. Então, assim, ela era conhecida como uma posição de flor do tipo terminal. E, por fim, essas ervilhas, elas poderiam ser, uma planta de ervilha, ela poderia ser alta ou essa planta de ervilha poderia ser baixa. Então, essas foram as características analisadas por Mendel que permitiram, através da observação de como elas eram passadas ao longo das gerações, que ele elaborasse as suas leis. Então, Gregor, ele continuou os seus experimentos, agora testando mais características. E bora que tem muita ervilha para plantar. Vimos que Mendel ele iniciou os seus experimentos examinando uma característica de cada vez. Então, ele escolhia uma característica, por exemplo, a cor da semente, e aí avaliava ao longo das gerações como essa única característica dentre essas 7 era transmitida. Através da análise de uma única característica, Mendel elaborou a sua primeira lei de Mendel, que é chamada a lei da segregação. Correto? Mas Mendel, ele era muito obstinado e curioso, e por isso ele foi além. Ele queria entender se essas características, elas apresentavam alguma relação de dependência ao serem transmitidas às gerações seguintes. Então, ele quis o quê? Estudar também a transmissão simultânea de 2 ou mais características, dentre essas 7 que eu acabei de citar para vocês, para observar se havia um fator justamente de interdependência entre elas. Então, a partir dessas observações, Mendel ele elaborou a sua segunda lei de Mendel. Por meio dos novos experimentos, agora envolvendo mais de uma característica por vez, Mendel chegou aos resultados que lhe permitiram postular a sua segunda lei, conhecida como Lei da Segregação Independente. Vamos ver, então, como foi o experimento para a elaboração dessa segunda lei? Acompanhem comigo. Aqui está evidenciando nessa imagem o que ele realizou para obter os resultados do cruzamento resultante desse experimento. Então, na segunda lei, Mendel quis avaliar 2 fatores, ou seja, 2 características. No caso, ele utilizou a característica, vejam comigo, cor da semente, onde essa semente poderia apresentar uma coloração amarela e que ela estava associada ao símbolo de V maiúsculo. Estão conseguindo acompanhar? E essa cor da semente, ela poderia apresentar, então, se ela apresentasse a coloração verde, ela vai ser representada pelo símbolo de V minúsculo. A segunda característica que ele analisou concomitantemente foi a textura da semente. Essa textura, ela poderia se apresentar na forma lisa, sendo representada pela letra R maiúscula ou pela forma rugosa, sendo representado pelo R minúsculo. E lembrem que quando a gente fala de transmissão de características, quando nós estamos representando com um símbolo de letra maiúscula, significa que essa característica ela é dominante. Ou seja, quando ela ocorre junto com a outra característica, quem prevalece, quem se sobressai é ela. Então, aqui a gente está vendo que o amarelo é dominante sobre o verde, bem como com relação à textura da semente, a gente percebe que a textura lisa, porque está representada pelo R maiúsculo, ela é dominante sobre a rugosa. Por quê? Quando elas ocorriam juntas, o que acontecia? Quem prevalecia era essa textura, lisa, bem como a coloração amarela. Como que ele descobriu quem era dominante? Vejam só.
Então, nessa nossa geração P, chamada de geração parental, ele pegou indivíduos puros que apresentavam a característica unicamente de semente amarela e de aspecto liso, e semente que sempre também gerava, né, descendentes com aparência verde e rugosa, representando na imagem com os seguintes genótipos aqui, ó. Vzão, Vzão e Rzão, Rzão, e Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho para verde e rugosa. O que a gente consegue perceber daí? Que os gametas, ou seja, que são as células reprodutivas desse tipo de ervilha, elas só poderiam apresentar um Vzão e um Rzão. Eram os únicos tipos de gametas que se originariam desse tipo de semente, né, amarela e lisa. E, por sua vez, quando essa planta apresentava, né, a semente verde e rugosa, os únicos gametas que elas podiam fornecer para a próxima geração eram o Vzinho e o Rzinho que elas possuíam. Correto? Então, agora nós temos o resultado da primeira geração, conhecida aí como geração F1. Identifiquem na nossa imagem. O resultado do cruzamento dessa geração parental foi, então, 100% de organismos com uma aparência o quê? De semente amarela e de textura lisa, onde a gente descobre, então, que o amarelo é dominante sobre o verde e que a textura lisa é dominante sobre a textura rugosa. Então, chegamos nessa conclusão, assim como o Mendel, certo? Estamos acompanhando o seu experimento. Por sua vez, ele queria entender o que aconteceu de novo com aquela característica de ser de coloração verde e de apresentar textura rugosa. Então, ele fez o quê? A autofecundação dos indivíduos dessa geração F1. Como ele fez isso? Primeiro, precisamos entender que aqui nós temos os indivíduos que vão realizar essa autofecundação. Vejam só, o indivíduo 1 aqui, com os seus alelos de heterozigoto, e o indivíduo 2. Quando a gente observa esses alelos, a gente percebe que eles são, acompanhem comigo, aqui, ó, eles só têm os alelos do tipo Vzão, Vzinho e o alelo do tipo Rzão, Rzinho. Só que a gente precisa entender quais são os gametas que ele pode originar. Como a gente faz isso? Primeiro, nós vamos combinar. Vejam vocês aqui. Então, a gente vai ter uma combinação de gametas do tipo Vzão, Rzão e do tipo Vzão, Rzinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o Vzinho. E aí, nós vamos ter um Vzinho e um Rzão, e um Vzinho e um Rzinho. E vejam vocês que são os tipos de gametas que nós temos aqui identificados, de cada um dos progenitores. Vejam, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, bem como Vzinho, Rzinho. E da mesma forma, o outro progenitor desse cruzamento. Quando nós combinamos esses gametas, ou seja, na fecundação não ocorre a combinação do gameta masculino com o gameta feminino, é o que está acontecendo aí. Então, a combinação de um Vzão, Rzão com Vzão, Rzão, nós vamos ter o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Por sua vez, nós vamos seguindo. Vzão, Rzão com um Vzão, Rzinho. Olha aqui o nosso resultado desse cruzamento. Vzão, Rzão com Vzinho, Rzão. Temos o resultado do nosso cruzamento. De novo, continuando, temos ali o indivíduo Vzão, Rzão nessa primeira linha com o indivíduo Vzinho, Rzinho. O nosso resultado aqui. E foi isso que aconteceu ao longo de todos esses cruzamentos que geraram esses genótipos com essas características fenotípicas evidenciadas nesse nosso quadro. Ao analisar o quadro como todo, vamos conferir a proporção fenotípica da geração F2, que está toda representada nesse quadro. Vejam só, a geração F2. Ela é composta por, dentre as 16, contem vocês, nós temos 16 sementes de ervilhas. Conseguiram contar? Então, esse é o nosso total de possibilidades. Dessas 16, a gente consegue contar quantas são amarelas e lisas. Contando, nós chegamos num resultado de, dentre as 16, 9 são amarelas e lisas. Com relação às amarelas e rugosas, dentre as 16, nós temos 3 que apresentam a característica, vejam vocês, amarela e rugosa. Olha aqui, nossa semente amarela
e rugosa, acabando de ser representada aqui nesse quadro. Ok, agora nós vamos para a verde e lisa. Dentre as 16, nós temos 3 que são verdes e lisas. Cadê elas? Olham elas aqui. Semente verde e de textura lisa. E por último, quantas delas são verdes e de textura rugosa? Nós só temos uma dentre as 16. Olha ela representada aqui. Certo? Então, essas são as nossas proporções fenotípicas, acompanhadas, respectivamente, né, do seu genótipo representado no nosso quadro. Então, a partir disso, nós vamos pensar um pouco mais. Se sabemos como os alelos para uma determinada característica se manifestam, podemos fazer previsões sobre a prole, isto é, sobre como serão os filhos e quais características eles vão poder evidenciar. A resposta é que nós podemos fazer essas previsões, e é aqui que entra a questão da probabilidade. A probabilidade é uma área da matemática que foi extremamente importante para Mendel chegar às conclusões que hoje conhecemos. Vamos entender por meio de exemplos, fica mais fácil. Com relação a esse exemplo da cor da pelagem nos coelhos, nós temos coelhos de pelagem preta, que precisam apresentar um alelo P maiúsculo, pelagem branca, que precisam de 2 alelos Pzinho, Pzinho. Então, nosso alelo dominante vai ser o P maiúsculo, que codifica uma coloração preta, e o alelo recessivo, o P minúsculo. Em um cruzamento hipotético com coelhos do tipo Pzão, Pzinho, ou seja, heterozigotos, qual a probabilidade de nascerem coelhos brancos? Vamos analisar a combinação desses alelos. Nós teremos o seguinte. Vejam a proporção desse cruzamento. Então, a gente entende que nós temos 2 indivíduos que são heterozigotos, porque apresentam tanto o alelo P maiúsculo quanto o alelo P minúsculo. Desse cruzamento, nós vamos ter 25% de coelhos de pelagem preta, 50% coelhos de pelagem preta mais heterozigotos para o caráter e 25% de pelagem branca. A partir disso que nós acabamos de ver, vamos conhecer um pouco mais sobre a informação genética e como ela se comporta. Mas você já parou para imaginar como surgiram tantas características distintas nos seres vivos? Na própria espécie humana, há uma enorme diversidade de características que variam, por exemplo, a cor da pele, dos olhos, tipo de cabelo, nossa altura, formato do rosto e muitas outras. Bem como a gente utilizou o exemplo da coloração dos coelhos, que podem evidenciar vários tipos de colorações. A razão disso tudo acontecer ou de existir tantas variações é por causa de um mecanismo chamado de mutação. As mutações, elas podem ser de 2 tipos, as gênicas e as cromossômicas. Mutação gênica é uma alteração na sequência de nucleotídeos de um gene, podendo afetar a função de uma proteína, que é a informação funcional codificada pelo nosso DNA. Já a mutação cromossômica, ela envolve mudanças na estrutura ou no número de cromossomos, podendo causar perdas ou mesmo duplicações ou ainda rearranjos de grandes segmentos do DNA. Mas, nessa aula, nós vamos focar nas mutações do tipo gênicas. As mutações gênicas, para a gente entender um pouco mais sobre esse tipo de mutação gênica, a gente precisa entender primeiro como está organizado o DNA, o material que contém todas as informações sobre como deve ser feito cada ser vivo que existe no planeta. O DNA é formado por 4 nucleotídeos que se combinam das mais diferentes maneiras. Observem a imagem. Então, na imagem, nós temos a representação do DNA na forma de dupla hélice, essa mais à esquerda na imagem. Ao meio, nós temos a representação dele na forma de escada. É como se nós tivéssemos pego um segmento dele e colocado em maior aumento, onde a gente consegue perceber as bases nitrogenadas que o compõem, localizadas mais ao centro, e como se fosse o corrimão da escada, representado aí pela sua porção, que é o açúcar, e a sua porção fosfato.
Já nessa nossa última imagem, a mais à direita, nós temos a representação em um maior aumento ainda, onde nós conseguimos distinguir todas as partes que compõem um nucleotídeo, que é a unidade do DNA. Nele, nós conseguimos identificar, então, a base nitrogenada, representada aqui nesse caso pela timina, o açúcar de 5 carbonos, representado aqui, que é a nossa desoxirribose, no caso do DNA, e o seu grupamento fosfato, representado aqui por esse segmento, esse círculo. Então, essa é a estrutura do nosso DNA. Então, a partir que a gente entende como o DNA é formado, a gente consegue entender como está relacionado a mutação e como ela se expressa. Ela é evidenciada na molécula de DNA. Os tipos de mutações gênicas, eles podem ser do tipo substituição, onde ocorre uma troca de uma base nitrogenada por outra na sequência de DNA. Já a mutação gênica do tipo deleção é a remoção de uma ou mais bases na sequência de DNA. Já a inserção, ela corresponde à adição de uma ou mais bases na sequência de DNA. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas? Aqui está representado a substituição, quando ocorreu a substituição de uma base do DNA por uma outra base. Isso pode levar a uma realização, digamos assim, uma leitura incorreta do aminoácido que será formado e, assim, consequentemente, da proteína que será originada. Certo? Dependendo do tipo de mutação que ocorreu, bem como, de qual é a natureza dela. Já o tipo de mutação inserção é quando ocorre uma adição de uma ou mais bases na sequência de DNA, como vocês podem verificar. Isso, quando ocorre uma inserção, pode levar a mudanças no quadro de leitura como um todo e assim na proteína final. Certo? Então, são alguns dos exemplos de mutações que podem ocorrer na sequência de DNA. Essas mutações, a gente percebe que elas vão ocasionar mudanças na proteína, que é a informação funcional. Quando ocorre uma mudança, elas podem acarretar, então, consequências, ou seja, podem surgir, no caso, condições ou mesmo enfermidades naquele indivíduo. Assim, uma mutação gênica, ela se caracteriza por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA e que originam, então, novas versões dos genes, e geralmente elas são dos seguintes tipos: inserção, deleção e substituição, como vimos. Quando elas ocorrem, pode ocasionar, então, doença, por exemplo, a fibrose cística, que representa uma alteração no gene chamado CFTR. Ela é uma doença causada por alterações nesse gene que geram desequilíbrio na concentração de cloro e sódio nas células que produzem as secreções do corpo, como muco e suor. Na imagem, nós conseguimos perceber um pulmão. No pulmão, nós temos aí, em maior aumento, a representação de um alvéolo, que é a estrutura funcional onde propriamente ocorre a troca gasosa. Essa condição, chamada de fibrose cística, ocorre o quê? Que vai ficar cheio de líquido, muco, dentro desses alvéolos, o que vai dificultar a troca respiratória. Nós temos ainda uma outra condição que pode se originar através das mutações gênicas, que é a síndrome de Marfan. Ela ocorre em decorrência de mutações no gene FBN1, que vai atuar ali nas fibras de colágeno. Essa é uma doença resultante de uma mutação e ela afeta o tecido conjuntivo e é causada por mutações específicas no gene FBN1, que afeta a estrutura e a função do colágeno, levando a problemas no sistema cardiovascular, esquelético e ocular. Nós temos ainda, dentro desse contexto das mutações e suas consequências, os casos de doenças que só irão aparecer em homens ou em mulheres, que são as doenças genéticas ligadas ao sexo. Mas antes de prosseguirmos, eu vou relembrar que nós temos um total de 46 cromossomos na nossa espécie humana e que metade desses cromossomos, ou seja, 23 deles, vieram do pai e a outra metade, os outros 23, vieram da mãe. E que o cromossomo sexual, eles são representados pelos cromossomos X e cromossomos Y.
ok? Dentre essas doenças, nós podemos citar a distrofia muscular de Duchenne, DMD pela sigla. Ela é uma doença genética ligada ao cromossomo sexual X que afeta principalmente meninos. Ela ocorre devido à mutação no gene que codifica a distrofina, que é uma proteína essencial para a integridade das células musculares. A ausência ou deficiência completa dessa proteína leva à degeneração progressiva dos músculos esqueléticos, bem como os músculos cardíacos e respiratórios. Então, essa pessoa ela tem dificuldade não somente de locomoção, como de respiração, bem como também problemas cardiovasculares. Quais são os sintomas e características dessa doença, distrofia muscular de Duchenne? Ela se apresenta como uma fraqueza muscular que começa nas pernas e se espalha para os braços e outras áreas. Além disso, se manifesta também como uma dificuldade para andar, correr e subir escadas, por exemplo. E isso é geralmente perceptível entre os 2 e 5 anos de idade do indivíduo. Ela também, a pessoa com essa condição, exibe uma pseudo-hipertrofia, o que significa que é o aumento aparente dos músculos da panturrilha devido à deposição excessiva do tecido fibroso. Ocorre também, então, uma dependência desse indivíduo utilizar cadeira de rodas ali por volta dos seus 12 anos, onde ele já vai evidenciar esses sintomas mais elevados, digamos assim, dessa doença. Ocorre também uma insuficiência respiratória, bem como problemas cardíacos na adolescência ou no início da vida adulta. E qual é a probabilidade de um casal ter um filho com distrofia muscular de Duchenne? Vamos calcular? Se uma mãe for portadora do gene da DMD, XDzão, X, e o pai for saudável, ou seja, apresentar aqui o XY, a probabilidade será a seguinte: ele tem a chance de apresentar 50% de chance de ter um filho homem afetado, ou seja, que vai apresentar essa doença. Tem 50% de chance de ter uma filha portadora, ou seja, ela não exibe a doença, mas ela carrega dentro do seu genoma esse gene. Tem 50% de chance de ter um filho homem saudável, bem como também tem 50% de ter uma filha também saudável. Então, essas são algumas das probabilidades relacionadas a um cruzamento com os pais tendo essas características. Outra doença é a gama-globulinemia, que é ligada ao cromossomo X. Afeta o sistema imunológico, resultando na ausência ou níveis extremamente baixos de imunoglobulinas, que são os anticorpos no sangue. Essa é outra importante doença genética relacionada ao cromossomo sexual. Ela é uma condição que deixa os indivíduos mais suscetíveis a infecções bacterianas recorrentes. Essa condição é causada por mutações no gene BTK, que está localizado no cromossomo sexual X, o qual é essencial para a produção de anticorpos. Então, vamos agora calcular qual a probabilidade de um casal ter um filho com essa condição? Se uma mãe for portadora da mutação no gene BTK e o pai for saudável, a probabilidade de transmissão para os filhos é 50% de chance de ter um filho homem afetado com esta condição, bem como vão apresentar 50% de chance de ter uma filha portadora do gene, de possuir um dos alelos que se caracteriza com essa doença, mas ela é portadora, ela não vai exibir a doença. Apresenta também 50% de chance de ter um filho homem saudável, ou seja, com ausência dessa condição, bem como também apresenta 50% de chance de ter uma filha saudável, que não vai ser nem portadora e nem apresentar essa doença. Ok? Então, o que a gente percebe é que o segredo todo está no DNA, que carrega a nossa informação genética, contém os genes que codificam todas as características do nosso corpo. Quando nós falamos de vida,
tudo gira em torno do nosso DNA. As leis de Mendel, elas estabelecem princípios básicos de herança e até a probabilidade de herdar certos traços pode ser prevista. As mutações gênicas, por sua vez, introduzem variações na sequência do DNA e podem originar doenças genéticas, afetando a função normal dos genes. Há ainda as doenças relacionadas ao sexo, como acabamos de ver, que ilustram como a presença de genes em cromossomos sexuais pode influenciar a herança de condições específicas, afetando predominantemente um sexo devido à sua localização dos cromossomos X ou Y. Assim, o estudo do DNA revela a complexa interação entre genética, herança, ou seja, como que essas características são transmitidas, e a saúde dos organismos. E essa foi a nossa aula de hoje.